Oi, pessoal, tudo bem? Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Pessoal, no vídeo de hoje eu resolvi ler um texto para vocês que eu achei aqui na internet da Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do Divaldo Franco, e o texto se chama Caminhos do Coração e começa da seguinte forma: multiplicam-se os caminhos do processo evolutivo, especialmente durante a marcha que se faz no invólucro carnal. Há caminhos atapetados de facilidades que conduzem a profundos abismos do sentimento. Apresentam-se caminhos ásperos, coalhadas de pedrouços que ferem, na forma de vícios e derrocadas, morais escravizadores. Abrem-se atraentes caminhos de vaidade, levando a situações vexatórias, cujo recuo se torna difícil. Repontam caminhos de angústia, marcados por desencantos e aflições desnecessárias, que se percorrem com loucura irrefreável. Desdobram-se caminhos de volúpias culturais que intoxicam a alma de soberba, exilando-a para regiões da indiferença pelas dores alheias. Aparecem caminhos de irresponsabilidade, repletos de soluções fáceis para os problemas gerados ao longo do tempo. Caminhos e caminhantes. Existem caminhos de boa aparência que disfarçam dificuldades de acesso e encobrem feridas graves no percurso. Caminhos curtos e longos, retos e curvos, de ascensão e descida, estão por toda parte, especialmente no campo moral, aguardando ser escolhidos. Todos eles conduzem a algum lugar ou se interrompem ou não levam a parte alguma. São apenas caminhos, começados, interrompidos, concluídos. Tens o direito de escolher o teu caminho, aquele que deves seguir. Ao fazê-lo, repassa pela mente os objetivos que persegues, os recursos que se encontram à tua disposição íntima, assinalando o estado evolutivo a fim de teres condições de seguir. Se possível, opta pelos caminhos do coração. Eles certamente levarão os teus anseios e a tua vida ao ponto de luz que brilha à frente, esperando por ti. O homem estremunha-se entre os condicionamentos do medo, da ambição, da prepotência e da segurança que raramente discerne com correção. O medo domina-lhe as paisagens íntimas, impedindo-lhe o crescimento, o avanço, retendo-o em situação lamentável, embora todas as possibilidades que lhe sorriem esperança. A ambição alucina-o, impulsionando-o para assumir compromissos perturbadores que o intoxicam de vapores venenosos decorrentes da exagerada ganância. A prepotência anestesia-lhe os sentimentos, enquanto lhe exacerba as paixões inferiores, tornando-o infeliz na desenfreada situação a que se entrega. A liberdade a que aspira propõe-lhe licenças que se permite sem respeito aos direitos alheios nem observância dos deveres para com o próximo e a vida, destruindo qualquer possibilidade de segurança que, aliás, é sempre relativa enquanto se transita na este física. Os caminhos do coração se encontram, porém, enriquecidos da coragem que se vitaliza com a esperança, do bem, da humildade que reconhece a própria fragilidade e satisfaz-se com os dons do espírito, ao invés do tresvariado desejo de amealhar coisas de secundária importância, os serviços enobrecedores e a paz, que são a verdadeira segurança em relação às metas a conquistar. Os caminhos do coração encontram-se iluminados pelos conhecimentos da razão, que lhes clareia o leito, facilitando o percurso. Jesus escolheu os caminhos do coração para acercar-se das criaturas e chamá-las ao reino dos céus. Francisco de Assis seguiu-lhe o exemplo e tornou-se o herói da humildade. Vicente de Paulo optou pelos mesmos e fez-se o campeão da caridade. Gandhi descobriu-os e comoveu o mundo, revelando-se como apóstolo da não-violência.
Incontáveis criaturas, nos mais diversos períodos da humanidade, mesmo hoje, identificaram esses caminhos do coração e avançam com alegria na direção da plenitude espiritual. Diante dos variados caminhos que se desdobram convidativos, escolhe os caminhos do coração, qual a ovelha mansa, e deixa que o bom pastor te conduza ao aprisco pela qual anelas. Psicografia de Divaldo Franco, Momentos de Felicidade. Eu, particularmente, acho muito interessante quando se fala sobre o caminho de seguir o próprio coração, de olhar para dentro, né, de olhar para as necessidades do coração, porque ele pode ser visto de uma forma mais superficial, uma forma banal, né? Ah, seguir o coração. Ou seja, pode ser visto como uma coisa bem boba, superficial, um, um de uma certa forma, seguir as próprias emoções, as próprias euforias, né? Não ter ali o lado racional, negar o lado racional, ser uma pessoa extremamente sentimentalista, totalmente levada pelo emocional, ou seja, faz as coisas sem pensar, sem refletir. Ou a gente pode levar a sentido, quando a gente fala do caminho do coração, uma forma mais profunda, que não é aquele coração que a gente está habituado a pensar quando a gente fala do coração sentimento, né? Do coração subjetivo, e não falando do coração órgão, né? Mas do coração subjetivo, a ideia do coração. Porque fica uma coisa assim, meio. A pessoa que segue o coração é uma pessoa que se leva pelo emocional, uma pessoa que não pensa direito, que não reflete naquilo que vai realizar, que no primeiro obstáculo chora, se desanima. Ou seja, uma pessoa muito emocional, muito fraca, muito melancólica. E quando a gente fala do caminho do coração, entendendo que o coração é a porta ali para nossa alma, né? É aquele caminho que vai levar a gente a olhar para o nosso próprio ser, olhar para nossa alma, que vai nos ajudar a ser a ponte ali em conexão com o divino que existe dentro da gente. Então a gente começa a ver o coração de uma forma mais profunda, de uma forma um pouco mais madura, um pouco mais filosófica. Então, acho muito interessante quando você fala do caminho do coração, de seguir o coração, como realmente uma proposta madura, uma proposta verdadeira, uma proposta profunda, de não só seguir ali as paixões que nós temos na vida, não seguir somente as nossas emoções, as nossas crises emocionais, mas sim olhar para dentro, sair das requisições dos outros, sair daquilo que os outros esperam da gente e fazer algo que realmente toca a nossa alma, que toca o nosso coração, que faz sentido pra gente. Quando a gente começa a ver esse seguir o coração não como mais uma coisa boba, mas algo mais profundo, de cunho filosófico, né? Se perguntar o que é o coração, o que realmente toca a minha alma, o que realmente faz sentido para mim, o que realmente é importante para mim na minha vida, para o meu espírito, de uma forma mais abrangente, mais filosófica, a gente começa a ter respostas diferentes que até então a gente não tem tido. Então a gente para de fazer sempre as mesmas coisas, viver naquela mesmice, porque a gente começa a ter questionamentos também diferentes. Às vezes o seu questionamento era como você ia resolver tal problema, ou como você precisa ser mais aceito pelas pessoas, ou o tanto de coisas que você tem que conquistar. E aí, de uma hora para outra, os seus questionamentos podem ser como ter uma vida mais feliz, como ser útil para outras pessoas, como fazer algo que você ama, trabalhar com aquilo que você ama. Os questionamentos vão mudando, porque você também vai olhando, deixando de olhar para os seus só desejos, os seus anseios, as suas ambições, e você começa também a olhar para as suas necessidades. Então vai mudando o seu panorama, você vai enxergando outras possibilidades. Isso acontece quando a gente começa a seguir o caminho do coração, que é o caminho do altruísmo, o caminho do amor, do afeto, no sentido mais puro, no sentido primeiro num ponto de partida talvez até romântico para algumas pessoas, mas que à medida que a gente vai evoluindo, expandindo a consciência, esse amor também vai se sutilizando e vai se expandindo para outras coisas. Deixa de ser uma coisa só de amar os meus
e amar os outros, amar aqueles que são diferentes de mim, fazer algo pelo coletivo também se torna uma prioridade para a gente, porque a gente se sente um organismo que pertence a uma grande cadeia de coisas, a um mundo inteiro, um planeta. Então a gente se sente pelo menos em alguns aspectos semelhantes às outras pessoas, que nós temos um pouco de responsabilidade uns pelos outros. E esse é o caminho do coração. Não é seguir as paixões de forma desenfreada, só pensar no nosso próprio umbigo, mas sim começar a olhar para o outro, para as necessidades do outro, começar a olhar para o outro com mais afeto, com mais clareza, deixar de lado picuinhas desnecessárias, brigas por coisas bobas, estresse desnecessário, para começar a focar naquilo que realmente importa. Parar de ficar focando nas outras pessoas quando se trata dos problemas da nossa própria vida e começar a olhar para a gente, a tentar resolver não nos outros, mas na gente, as questões que a gente tem para resolver. É a gente conseguir sair daquele turbilhão da nossa mente que toda hora tá ansiando por uma coisa diferente, toda hora tá pedindo por uma coisa diferente, que nada nunca é suficiente. Conseguir sair desse turbilhão da nossa mente e conseguir entrar ali no nosso sentir o que a gente está sentindo naquele momento, o que realmente faz a gente se sentir bem, o que realmente nos dá uma sensação de bem-estar, o que nos traz algo de bom como fruto no futuro, aquilo que realmente me beneficia, não beneficia só de uma forma temporária, mas de uma forma mais prolongada, eterna. Então, pra gente conseguir ter esse olhar para dentro e seguir esse caminho do coração, a gente precisa, a primeiro momento, entrar num silêncio, numa introspecção, olhar para dentro. Porque no meio do turbilhão do nosso dia a dia, da nossa ansiedade, fica com a gente quase que o tempo todo no dia a dia, com a nossa rotina muitas vezes corrida, a gente não tem esse tempo para olhar para as nossas necessidades de alma, olhar para o nosso coração, para as coisas que realmente importam para a gente. A gente só consegue olhar para aquilo que é superficial, aquilo que é raso, e às vezes a gente perde esse olhar para as coisas que mais importam. A gente muitas vezes não agradece quando poderia estar agradecendo coisas que estão acontecendo na nossa vida, que muitas outras não têm. Ou como nós temos ajudas no nosso dia, ou pessoas compreensivas com a gente, com aparentemente as nossas limitações, ou como nós temos pessoas ao nosso lado que cuidam de nós, que sempre tem ali uma palavra de conforto, uma palavra amiga, um olhar afetuoso pra gente, coisas que a gente pode agradecer, porque a gente sempre tem. Só que pra gente poder perceber isso, a gente precisa sair do turbilhão da nossa cabeça, do turbilhão da nossa ansiedade, da nossa ambição, do nosso medo, da nossa pretensão, como diz, por exemplo, no texto que eu li para vocês. Então, a gente precisa sair desse turbilhão, silenciar um pouco a mente, que pode ser com a meditação, né? Claro. Silenciar um pouco a mente e olhar pra gente mesmo, olhar para o nosso próprio coração, para aquilo que realmente tem de mais íntimo dentro da gente, tem de mais profundo. E olhando para isso, sem seguir o turbilhão da nossa ansiedade, da nossa ambição, da nossa raiva, da nossa insegurança, a gente vai percebendo aquilo que realmente é importante pra gente, aquilo que realmente faz sentido para todos nós. E a gente vai saindo da ansiedade, vai saindo do desespero e vai deixando de se focar em coisas que são supérfluas até então, que até mesmo o se preocupar é desnecessário. A gente começa a olhar para as coisas que realmente importam. Quando a gente pega um exemplo dessas pessoas iluminadas, por exemplo, Jesus, Gandhi, e muitos outros, a gente percebe que essas pessoas, elas faziam a coisa certa, mas não de uma forma totalmente intelectual, pelo menos essa é a visão que eu tenho. Não era, por mais que, vamos dizer assim, vamos pegar, por exemplo, o exemplo de Jesus. Por mais que ele tivesse inteligência suficiente para saber o que é certo e o que é errado na vida de alguém, ele nunca chegava de uma forma dogmática, que é a forma que a gente aprende a compartilhar informação. Então, se uma coisa é certa e outra é errada, eu vou chegar pro outro, vou invadir o espaço dele, vou invadir a vida dele e falar: olha, isso aqui que você está fazendo é errado. Ou seja, eu não tenho nenhum tipo de compaixão pela vida do outro, não consigo entender o momento de vida daquela pessoa, nem consigo perceber se aquela pessoa está aberta ou não para minha opinião e já joga ali o que eu acho. Ou seja, eu não tenho essa empatia, essa compaixão. E quando a gente pega, por exemplo, o exemplo de Jesus,
que seria um dos grandes iluminados que a gente tem como exemplo, ele poderia muito bem ter entendimento das leis do universo, ter muito bem entendimento do certo e do errado, mas sempre quando ele ia tratar tratar isso com outro ser humano, com outra pessoa, era sempre com muita compaixão, era sempre com muito afeto. Então, não era o caminho da cabeça, do intelecto, de ter um conhecimento supremo sobre tudo e você conseguir falar o que é certo e errado na vida de todo mundo. Ou seja, não era naquela coisa radical, dogmática, mas era um caminho do coração. É saber pegar aquela informação que você tem, o conhecimento que você tem e saber entregar para o outro. Não é simplesmente vomitar o seu conhecimento na vida do outro, invadir o espaço do outro, mas é com muito afeto, muita empatia, percebendo se a pessoa ali ela tem disponibilidade ou não, se ela está aberta àquilo ou não, se aquela pessoa ela vai poder seguir aquele conhecimento, aquele seu conselho, sua sugestão agora, ou se talvez ela só vai seguir isso daqui a 2000 anos. Ele tinha esse entendimento, mas muitas vezes a gente no nosso dia a dia, como a gente está muito preso à mente, né? Sempre, tudo tem que ser a cabeça que tem que resolver, tudo a cabeça tem que pensar, eu tenho que ter uma solução para tudo em menos de 5 minutos, tudo tem que ser muito prático, muito efetivo, tudo tem que economizar tempo. Nessa identificação total que a gente tem com a nossa própria mente, a gente vai perdendo um pouco o coração, um pouco o sentimento, um pouco a empatia, a compaixão, entender o outro, compreender o momento de vida do outro, o que o outro precisa, o que o outro necessita. Eu começo a pensar só no meu, só na minha ambição, só naquilo que eu anseio, só nos meus medos. E aí entrar no caminho do coração é sair dessa postura mais egoísta de só pensar em mim, no meu próprio ego, e começar a pensar também no coletivo. E quanto mais a gente vai entendendo, aprendendo, expandindo a consciência, a gente vai percebendo que não tem como você prejudicar uma pessoa sem prejudicar todo mundo de uma certa forma, sem criar um grande karma ali coletivo, sem criar um grande problema onde outras pessoas também vão estar envolvidas, é muito difícil. Então a gente para de pensar só no próprio ego, na própria satisfação da, dessa vida temporária que a gente tem aqui, a gente começa a pensar em outras pessoas, começa a pensar naquilo que a gente quer levar para a eternidade. E esses são valores que a gente consegue ter quando a gente começa a olhar para as nossas necessidades de alma, para as necessidades do nosso próprio coração. Mas para a gente conseguir ter esse entendimento, essa clareza, ao olhar para o nosso coração, para a nossa alma e conseguir enxergar aquilo que ela pede, a gente precisa sair do turbilhão da mente, da ansiedade. Ter momentos de silêncio mental, silêncio interior, de introspecção, para a gente conseguir ter aquela intuição, aquele feeling, aquele entender, aquela compreensão de isso aqui é bom para mim. Isso aqui é uma necessidade da minha pessoa, da minha alma, do meu ser. E isso aqui é um desejo, que não é maligno, não é ruim, mas é um desejo. Entre uma necessidade e um desejo, eu tenho que escolher a minha necessidade, porque tem que ser uma prioridade para mim. E o desejo, se eu não conseguir atender ele, tudo bem. Posso atender ele uma outra hora. Ele é simplesmente um desejo, não faz parte de quem eu sou essencialmente. Mas entre o desejo e a necessidade, eu tenho que responder à necessidade, não sinceramente só ao desejo, não somente só ao desejo. E não de uma forma exclusivista, só naquilo que eu quero, mas sim pensar naquilo que eu necessito, que a minha alma necessita, que o meu aprendizado necessita. E para isso a gente precisa olhar para dentro e entrar nesse tal caminho do coração. Assim, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês e que tenha feito sentido para algumas pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui.